Olá, eu sou o Carribas e você está na coluna Águia e Condor. E hoje vamos falar sobre o tema A História Secreta dos Incas, primeira parte. Bem, seguramente você já escutou falar sobre a civilização Inca, sobre o povo Inca, uma grandiosa civilização que no seu apogeu, no seu auge, o território Inca, o grande estado Inca chamado de Tahuantinsuyo abarcava uma parte enorme da América do Sul, pegando o que hoje seria o sul da Colômbia, o Equador, uma boa parte do Peru, Bolívia, norte do Chile e noroeste da Argentina. E o centro dessa civilização encontrava-se na cidade de Cusco, a sagrada cidade de Cusco. Os Incas teriam supostamente seriam originários de um outro local, próximo à região do Lago Titicaca, e teriam migrado, indo em direção ao norte, até chegar no Vale de Cusco, e ali se estabeleceram, mantiveram contato com outros povos. Um pouco disso, inclusive, eu abarco em um outro programa da coluna Águia e Condor, que já foi lançado anteriormente, que é o mito de Manco Cápac, onde eu relato como que um grupo de irmãos, os irmãos Ayar, liderados por Manco Cápac e sua esposa Mama Oclo, fizeram essa jornada mítica até chegar e se estabelecerem em Cusco. O que eu quero contar para vocês hoje é uma parte dessa história muito fascinante e que tem sido agora revista. Isso porque no mito de Manco Cápac e os irmãos Ayar, se diz que Manco Cápac e seus 3 irmãos, assim como as respectivas 4 esposas, eles adentraram a terra em covas, em cavernas, num local chamado Tambutoco. E por uma janela, por um local especial chamado Pacaritampo, eles saíram dessas covas, dessas cavernas, receberam os primeiros raios do sol no processo de iluminação e ali receberam essa missão sagrada que seria fundar esse grandioso estado, esse projeto grandioso que seria o Tahuantinsuyo, o estado Inca, agrupando vários diferentes povos, diferentes regiões. Vale dizer que os Incas foram herdeiros de uma tradição milenar. Quando surgem os Incas, a história da civilização andina já era uma história milenar e muito antiga. Os Incas são, portanto, herdeiros de um processo civilizatório muito antigo. Bom, mas o que eu quero dizer é que nessa história de Manco Cápac, um dos irmãos de Manco Cápac, Ayarcat, há diferentes versões desse mito, mas Ayarcat teria se convertido em pedra, se transformado em pedra, e ele teria se tornado a partir de então o principal totem, o principal, o que os Incas chamavam, nos Andes chamamos de Huacas, um local sagrado. Então esse local onde os Incas saíram de dentro da terra, dessas covas, em Pacaritampo, Tambutoco, o local onde Ayarcat se converteu em pedra, seria um dos locais mais sagrados de todo esse vasto território Inca. E esse local era tão venerado, Ayarcat, inclusive no mito, quando se diz que Ayarcat se converteu em pedra, ele teria dito aos seus outros irmãos, a Manco Cápac, olha, seguem seu caminho para fundar a capital desse grandioso reino, que nosso pai, o Sol, que o Wiracocha está pedindo para que seja feito, seja fundado, mas nunca se esqueçam de mim. E assim foi feito. A partir de Manco Cápac, a fundação do que seria o Império Inca, todos os jovens incas, todos os jovens da nobreza inca, quando eles iam passar por um rito de passagem, pela sua iniciação e serem aceitos como guerreiros, como nobres, como adultos, iam deixar de ser crianças e iam ser aceitos na sociedade, eles tinham que passar por um rito de passagem, por uma iniciação, inclusive por duras provas, inclusive testes de resistência física, provas espirituais, no topo da montanha onde Ayarcat teria se convertido em pedra. Esse local que ficou conhecido com o nome de Huanacauri. Então era no cerro, na montanha Huanacauri, onde em honra a Ayarcat, os jovens incas passavam pelo seu rito de passagem, pela sua iniciação. Se conseguissem completar a série de provas aos quais eles eram submetidos, eles tinham suas orelhas furadas, e ali eram colocados brincos, alargadores, como que alargadores de ouro, que eram um distintivo de nobreza. A partir do momento aquele jovem era reconhecido como um nobre inca. E então, ou seja, essa montanha, o Anacauri,
se tornou, portanto, um dos locais mais sagrados de todo o território inca. Era onde ficava o tótem maior dos incas, o local de origem, inclusive, dos incas. E os incas, dentro da sua tradição espiritual, eles, ao praticarem a reciprocidade, né, o que ainda hoje nos Andes é chamado de Aine, faziam oferendas, oferendas de objetos preciosos, né, que tinham valor para eles, alimentos, tecidos e objetos de ouro e prata. Consequentemente, quanto mais importante fosse um local sagrado, mais importantes seriam as oferendas feitas a esse local. Portanto, os incas faziam oferendas para realizar a reciprocidade, o Aine, né, que até hoje é um valor muito forte, né, a prática da oferenda como um gesto ritual recíproco, né, de reciprocidade com as forças espirituais da natureza, né, ainda hoje realizado, ainda hoje muito comum na região da Cordilheira dos Andes, no xamanismo andino. Então eles faziam as oferendas e entregavam objetos de cerâmica, tecidos, alimentos e muitos metais preciosos, ouro e prata. Quanto mais importante fosse o local e a sacralidade do local, a importância do local dentro de uma história mítica, enfim, quanto mais eficiente fosse um oráculo, por exemplo, num local sagrado desse, mais valorizado e, consequentemente, mais suntuosas e importantes eram as oferendas. Então, imagine você um local tão importante como o Anacauri. O Anacauri, imagine você o local de origem dos Incas, o local onde Ayarcate, um dos irmãos de Manco Cápac, que havia se convertido em pedra. Imagine você a sacralidade desse local, a importância que tinha esse local. E ali era onde os jovens incas eram aceitos como nobres, como realmente incas, realmente de nome, né, de filhos do sol. Ou seja, é um local muito emblemático dentro da história inca, é um local fundamental. E a história que eu estou contando para você, começo a contar hoje, essa é a primeira parte, ela diz respeito à localização desse local. Porque durante séculos se imaginou que o Anacauri ficava em um local. E recentemente, um investigador de origem palestina, peruana, chamado Walid Baha-Odeh, fez descobertas surpreendentes que mudam radicalmente a história inca. E é isso que eu comecei a contar hoje aqui para você e darei continuidade nos próximos programas da coluna Águia e Condor. Então, na próxima semana, aguarde a História Secreta dos Incas, a segunda parte, onde eu darei continuidade a essa história. E se você está gostando, não perca e divulgue junto aos seus amigos, pessoas que possam se interessar. Ajude a divulgar essa história secreta. Eu sou Carribas, assim falei, arro.